Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos ao canal Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, eu sou Rebeca Costa e este é o canal para a sua preparação. Pessoal, o concurso de Santos está aí às portas da data da prova e eu peço perdão por não ter trago nenhum conteúdo aqui para vocês. Porém, o que Deus colocou no meu coração? Para eu gravar uma aula de resolução de questões. Porque véspera é importante que você venha treinar questões. Sendo assim, eu trouxe algumas e é bem provável que eu venha fazer a segunda e terceira aula, sendo a última, desta bateria de questões. Tá bom, pessoal? Pois bem, hoje nós trataremos das questões acerca da legislação orgânica de Santos. Eu gosto bastante de legislação orgânica. Quando eu abro um edital e vejo que será cobrado, eu fico feliz porque é uma parte que eu gosto bastante, gosto de analisar, gosto de montar as questões, o caderno de questões e trazer aqui para vocês. Tanto que se vocês vasculharem o canal, vocês verão algumas legislações orgânicas em que eu já tratei aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos dar início? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. E eu começo pelo preâmbulo. No preâmbulo propriamente dito, eu não trouxe uma questão. Por quê? Porque o preâmbulo ele é único. Ou seja, eu não tenho um artigo que eu tenho ali incisos, alíneas, parágrafos único, enfim. Eu tenho apenas o preâmbulo, o texto do preâmbulo. E aí você pode me perguntar, Rebeca, por que o preâmbulo ele é importante? Porque o preâmbulo ele deriva de onde? Da nossa Constituição Federal de 88. É um pouco difícil de desenhar aqui e escrever porque eu estou no computador. Ou seja, o preâmbulo ele deriva da nossa Constituição. Ou seja, é muito corriqueiro que você abra uma Constituição estadual e uma legislação orgânica e você venha se deparar com o preâmbulo, propriamente dito, derivado da nossa Carta Maior. Mas aí pode surgir uma dúvida entre as pessoas. Qual é essa dúvida? Se o preâmbulo da Constituição seria uma reprodução obrigatória ou não. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu trato da Constituição comentada e eu postei também uma aula sobre o preâmbulo. Ou seja, há uma discussão, na verdade não há mais, já tem um entendimento firmado pelo STF decorrente de uma ação direta de inconstitucionalidade em que foi discutido isso. Porém, de onde derivou essa discussão? Porque a Constituição Estadual do Acre não reproduziu, ou seja, você não teve ali uma reprodução completa do preâmbulo e houve essa discussão se seria uma norma, uma reprodução obrigatória, etc, etc, etc. Ou seja, o STF consignou, de acordo com a doutrina majoritária, de que o preâmbulo não é uma reprodução obrigatória porque não trata de uma norma. Ou seja, o preâmbulo é apenas uma introdução, porque eu tenho aqui, por exemplo, ó, no caso, vamos pular aqui para depois nós voltarmos, tá? Vem aqui, vereadores constituintes, a divisa gravada do brasão, ou seja, são coisas que você não tem ali algo de reprodução, que se não for reproduzida, você tem um ferimento de alguma norma, de algum princípio, nada a respeito. Bom, outra discussão é que se o preâmbulo, em tese, iria ferir a questão do Estado, né, do nosso país, ser laico. Não, não temos este ferimento. Por que eu falo isso? Porque no início aqui da legislação orgânica, do preâmbulo, e quando tem o final do preâmbulo na Constituição, nós temos sob a proteção de Deus. E aí se discutia, porque eu estou aqui invocando a proteção de Deus, mas o país é um país laico, assim segue sucessivamente aos estados, municípios, etc, etc. Não, eu não tenho nenhum tipo de ferimento, tá? E o preâmbulo aqui da legislação orgânica, ele é bem diferente da Constituição. Tanto que se você... Cadê a minha Constituição? Ela estava aqui. Aqui, ó, encontrei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É bem diferente o preâmbulo aqui da legislação orgânica da Constituição. A Constituição já tá bem assim, sabe, gente? Bem rabiscada, que, enfim. Ó, presta atenção. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte,
para instituir um Estado democrático, etc, etc, etc. Ou seja, é bem diferente do que nós estamos deparando aqui na tela. Ou seja, sob a proteção de Deus, o grande arquiteto do universo, e em homenagem aos que fizeram a nossa história, aos que fazem o nosso tempo e aos que acreditam no futuro, os vereadores constituintes reafirmando a divisa gravada no brasão do município, que aí vem aqui a frase, e no caso a tradução: a pátria ensine a caridade e a liberdade. Promulgam a lei orgânica do município de Santos. Ou seja, é um preâmbulo bem diferente o da nossa Constituição. O que eu tive aqui de reprodução? Foi sob a proteção de Deus. Ou seja, a única reprodução legítima que nós tivemos no preâmbulo da Constituição. Fechou? Entendemos essa parte? Ok. Nem dúvidas, nenhuma dificuldade neste quesito. Vamos então, propriamente dito, para a resolução de questões? Bora lá? Primeira questão. O município de Santos, em união indissolúvel ao estado de São Paulo, e aonde? E a República Federativa do Brasil, então, obviamente, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal nos termos assegurados pelas Constituições Federal e Estadual. E aí, pessoal, para você, certo ou errado? Vamos pensar um pouquinho. O que você marcaria na sua prova? Eu marcaria que está certíssimo. E aqui nós podemos destrinchar em muito, 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 muito. O que eu tenho aqui? O artigo 1º da nossa legislação orgânica. União indissolúvel ao Estado de São Paulo e à República. Tenho. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, que é o Distrito Federal. Constituição. Constituído dentro do Estado Democrático de Direito. O que nós temos aqui? Constitui-se, ainda no artigo 1º da Constituição, continuando. Constitui-se Estado Democrático de Direito. Pronto. Em esfera de governo local, ou seja, do município, no pleno uso de sua autonomia. Aí vem os pontos. Gente, o que nós precisamos entender? O município, ele goza de autonomia política, administrativa e financeira. Porém, nós não podemos nos confundir com soberania. Por quê? Porque a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o inciso 1º do artigo 1º. Ou seja, o que é autonomia? O município tem uma plena autonomia. O que significa falar autonomia? Que ele pode reger-se no âmbito político, por isso nós temos as eleições municipais, administrativa e financeira. Tanto que o município tem essa autonomia que nós estamos observando a legislação orgânica. Ou seja, você consegue ver na prática uma das autonomias do município. E muito se discutiu se o município faria parte como que eu posso dizer, dos entes da federação. Muito se discutia. Porém, aqui o artigo 1º da Constituição já me responde, porque fala que a República ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Ou seja, o próprio artigo 1º aqui, ele já me disse, e outros artigos também na nossa Constituição vão dizer que sim, o município faz parte. Tanto que o que nós temos muitas das vezes? As competências comuns, nós temos ali a União, os estados e os municípios. Outro ponto também que se discutia era acerca dessas autonomias do município. Se o município teria essa autonomia. E outro ponto também que nós não podemos nos confundir é elevar a legislação orgânica a um status constitucional. Ou seja, eu não posso falar assim, Constituição do município, como nós temos a Constituição Federal e a Constituição dos Estados. Eu não posso falar da Constituição Municipal, por exemplo. É uma legislação orgânica, ok? Eu não posso elevar o status de Constituição. Segunda questão. Acerca dos princípios fundamentais do município de Santos, assinale a alternativa incorreta.
cuidado, porque incorreta e correta, às vezes ali no seu auge de fazer a prova, você pode se confundir. Cuidado, eu falo que eu já me confundi com isso, gente. Letra A. A soberania popular manifesta-se quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, ou seja, aquele direito de votar e de ser votado, com um valor igual para todos e pelo plebiscito, a respeito de questões relevantes, quando pelo menos 1% do eleitorado do município o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral ouvido a Câmara. Gente, peraí que eu vou pegar um marcador que eu acho melhor, fica mais organizado o slide. Pronto. Letra B. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário? Pontinho de interrogação nessa. São símbolos do município o brasão de armas, a bandeira e o hino? Ou todas as alternativas estão corretas? E aí, pessoal? Se fosse você, e aí? Vamos pensar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou procurar aqui na Constituição uma coisa que eu quero mencionar para vocês. Achei. Ó, o que está errado? Sem sombra de dúvidas, a letra B. Por que a letra B? Porque, de acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica, vai me dizer que os poderes do município são legislativo e executivo. Aí você pode falar, Rebeca, mas a separação dos poderes, eu não tenho o legislativo, executivo e judiciário? Não discordo do seu posicionamento. Porém, no âmbito municipal, eu não tenho o judiciário, eu não tenho o judiciário municipal. Eu tenho, sim, o legislativo, eu tenho o executivo, eu tenho, né, a figura do prefeito, enfim, só que judiciário, eu não tenho um judiciário municipal. Tanto que quando você vai pleitear um direito em que eu tenho ali a parte sendo o município, por exemplo, né, uma obrigação de fazer medicamento, algo relacionado, eu vou para a justiça, por exemplo. Se você vai pedir a gratuidade, para onde você vai? Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública do Estado. Ou seja, não tem um judiciário municipal. E dependendo da demanda, você vai para a DPU, tá? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes ali no ritmo de, né, prova o legislativo, executivo e judiciário. Não, municipal eu só tenho legislativo, eu só tenho o executivo, tá? Aqui na letra C, pessoal, a referência é o artigo 13, no parágrafo 2º da Constituição, ó. Os estados, DF, municípios poderão ter símbolos próprios, ou seja, nós temos o brasão, a bandeira e o hino, ok? Ou seja, não fere nada da Constituição. Vamos lá. De acordo com a legislação orgânica de Santos, assinale a alternativa abaixo e... coloquei assinale 2 vezes, tá, pessoal? Relevem. Vamos lá. O município de Santos, unidade territorial do estado de São Paulo, é a pessoa de direito público interno com sede no distrito de Santos? Não vi nada de errado. 2. O município compõe-se de 2 distritos, Santos e Bertioga? Não sei. Qualquer alteração territorial do município só poderá ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade, a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Assinale a alternativa correta, ou seja, qual é a sequência correta das alternativas. Enquanto vocês vão pensando, eu vou tomar uma água, porque aqui nós tivemos muitas alternativas. Então, bora lá, rapidinho, que eu vou só tomar uma água aqui. Podem ir pensando com calma, tá, pessoal? E aí? Pessoal, eu costumo falar que aqui tem alguma maçãzinha podre. Eu costumo mencionar nas minhas aulas. Qual que é a maçãzinha podre aqui? Segundo. Por quê? Olha o que vai me dizer o artigo 4º, parágrafo 1º. Que o município, né, tinha composição, foi revogado pela emenda à Lei Orgânica de 95, ou seja, tivemos uma emancipação, né,
do município de Bertioga, né, município que não era município, né? Mas aqui, Bertioga de Santos. Então, nós temos inclusive aqui, Bertioga, você tem legislação orgânica, você tem tudo, tá? Ou seja, você teve ali esta alteração, foi revogado pela emenda orgânica, a lei orgânica. Fechou? Ok? E aqui o parágrafo 1º, que foi revogado, o parágrafo 2º foi revogado, nós temos agora o 1º. Qualquer alteração só pode ser feita na forma da lei complementar estadual, isso aqui pega muito em prova, preservando a continuidade, a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito das populações diretamente interessadas. Certíssimo. Bom, agora acerca da competência, que é de extremíssima importância. É correto afirmar. Letra A. Compete ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, excluindo de transporte coletivo, ainda tem aqui, né, que tem caráter essencial. B. Compete ao município, então aqui, descarta, deixa eu ir. Eu não vou ir marcando para não fazer confusão, tá? E ficar muito rabisco na tela. B. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e de municípios vizinhos, quando assim lhe for competente. Gente, cada município vai ter ali a sua, digamos assim, a sua parte delimitada. Eu só posso legislar sobre assuntos de interesse local. Eu não vou legislar sobre assunto de município vizinho. Ele também tem a sua legislação. C. Compete ao município manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Lembra que eu falei com vocês que nós temos essa união, essa competência em que eu tenho um município mantendo uma cooperação com a União e o Estado, tanto para a educação quanto também para a saúde. Fechou? D. Compete ao município criar, organizar e suprimir distritos observando a legislação federal. Não. Acabei de falar para vocês. Estadual. E letra E. Compete ao município promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observadas a legislação e ação fiscalizadora estadual e municipal. Aqui pega. É estadual e municipal? E aí? Não. Letra correta é a letra C. E por que que eu não tenho as demais? Porque aqui, parágrafo 1º do artigo 6º, o município vai legislar sobre assuntos locais. Inciso 4º, vai criar, organizar e suprimir, observada a legislação estadual e não federal, municipal. 5º, vai sim organizar e prestar sobre concessão, serviços públicos, inclusive o transporte coletivo. 6, que é a certa. E por que não é a 9? Porque eu falo de uma ação fiscalizadora federal e estadual, e não estadual e municipal, ou federal e municipal. Ok? Mais uma. É correto afirmar acerca do município de Santos na competência do município concorrentemente com a União e o Estado. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público? Não vejo erro nenhum, porque tanto que o município, o Estado, né, principalmente a União, tem essa obrigação de guardar, zelar pela Constituição para que não venha haver nenhuma norma infraconstitucional ou nenhum ato que venha ferir, né? 2. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Terceiro, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência, nós vimos ali que é o mais correto. E quarto, a cooperação do município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar na sua área territorial. Será feita na conformidade de lei complementar federal fixadora destas normas. E aí, pessoal? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem e verem qual é a alternativa correta. E aí?
Descobriram? Todas estão corretas? Só algumas? Vamos ver o gabarito? Pessoal, aí aqui no caso, né? Cenário alternativo é que se encaixa. Esqueci, gente, com a literalidade da legislação. 1 e 2 apenas? 1, 2 e 3? 2 e 3? 1, 2 e 4? Ou todas? 1, 2, 3 e 4? E aí? Eu tenho alguma maçãzinha podre? Eu tenho mais de uma maçãzinha podre? Eu não tenho nenhuma maçãzinha podre? E aí? Vamos ver o gabarito? Não tenho nenhuma maçãzinha podre, está tudo conforme os moldes da legislação. Vamos para a última? Eu tenho atribuições, competências ao município, porém também eu tenho alguns atos que é vedado ao município. Ou seja, é vedado ao município, exceto, ou seja, tudo aqui é vedado. Porém, uma única alternativa não é vedado. E aí? Qual é a maçãzinha podre aqui da nossa questão? Letra A. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração do interesse público. E aí? Seria um ato vedado ao município, esse seria um ato vedado ou não? B. Suplementar as legislações federal e estadual. Seria ou não seria? Recusar fé aos documentos públicos. É vedado ou não ao município? Ou criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E aí? É vedado ou não ao município? E aí? Bom, o único exceto aqui é a letra B. Aí você pode falar, Rebeca, mas pode suplementar? Pode. Então, obviamente, naquilo que lhe for competente, que lhe for de seu interesse local, ok? Suplementar, tá? Os outros, sem sombra de dúvidas, todos ali são atos vedados. A letra A, pessoal, cuidado, não quer dizer que, por exemplo, Rebeca, não pode acontecer um culto ao ar livre, ou uma oração em um hospital, uma reza, ou em uma escola, não pode ali ter um grupo que venha ler a palavra, enfim. Gente, não é isso, tá? Tanto que nós temos até assegurado aqui na nossa Constituição, não sei se eu vou lembrar aqui, o inciso, porque acho que aqui eu não sei se eu vou... Eu tinha marcado, pessoal, só que eu não sei onde está, viu? Tá bem, meu Vadmex está todo rabiscado. Enfim, gente. Tá, mas depois eu coloco aqui no comentário, no fixado. Ou seja, eu posso ter, sim, em presídios, na, na Fundação Casa, ou seja, não é nos hospitais, não é vedado. Só que eu não posso confundir, eu não posso embaraçar a figura do município com a figura religiosa, ok? Então, aqui, de competência suplementar, o artigo 8º é competência do município, e o capítulo 2 vai tratar do que é vedado ao município. Fechou? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem acompanhando o canal, se inscrevam aqui se vocês não são inscritos e ativem o sino, por quê? Porque assim que eu postar a segunda aula, vocês serão notificados. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente, um bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!